Hoje é 19 de abril de 2018 e eu tenho duas notícias para vocês, uma ruim e uma boa. Vamos começar com a ruim, que é o seguinte: o governador Geraldo Alckmin, ou ex-governador Geraldo Alckmin, comunica renúncia em carta ao presidente da Alesp para concorrer às eleições presidenciais. A gente vai discutir aqui, vamos analisar alguns fatos que nos levam a crer que parece que a justiça está meio que batendo bola e fazendo uma jogada para tentar livrar o Alckmin do processo de corrupção em que ele é acusado durante o processo da Lava Jato, é acusado de receber dinheiro, de propina, e parece que a justiça está meio dando um jeitinho para tentar livrar o Alckmin para que ele possa participar da eleição. A mesma justiça que tem muita pressa em condenar o Lula, ela tem uma extrema capacidade de esticar o processo de investigação de Geraldo Alckmin e a tal ponto que depois jogue ele para uma sessão que vai beneficiá-lo. E a gente vai analisar isso junto com o papel da mídia, inclusive esse site aqui da Jovem Pan, normalmente que é muito crítico às questões de corrupção, e aqui nem toca no assunto de corrupção do Alckmin, né? Mas, por outro lado, junto com o papel da mídia e o papel da justiça, a gente também vai dizer a boa notícia, que é o seguinte: mesmo com todos esses tribunais, Justiça, STJ, STF e Justiça Eleitoral e não sei o que mais, nós temos uma justiça maior no Brasil, e essa é a boa notícia, é a sua. Você vai poder fazer justiça em outubro desse ano, de 2018. Então nunca o povo brasileiro teve tanto poder nas mãos. E é preciso que você esteja consciente para que na hora que você for fazer justiça, você tirar essa turma de canalhas do poder, para que não mais eles usem e façam do aparato público uma arma, uma máquina para se livrar dos casos de corrupção e condenar seus inimigos, como é o que a gente tem visto aqui. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. A gente vai comentar então esse caso aí. Então, meus caros amigos, eu vou dizer para vocês, antes da gente começar, o seguinte: que nunca foi tão importante você ter consciência do que está acontecendo no Brasil. As forças econômicas que estão comandando a força política para ajeitar a situação e manipular a justiça de acordo com as suas necessidades. Esse mesmo povo hipócrita que fala que não pode ter privilégio é o mesmo povo que está defendendo auxílio moradia para juízes, auxílio para não sei o quê, e foro privilegiado para um, para outro e tudo mais. Então é preciso a gente estar atento. Dessa vez, minha gente, a gente tem o poder nas nossas mãos. O tribunal passa a ser o nosso voto. Então você precisa fazer uma campanha maciça para esclarecimento das pessoas, para que elas desenvolvam um senso crítico. Vai votar no Alckmin? Faz uma pesquisa em todos os processos de corrupção da vida dele, faz uma pesquisa sobre ele. Vai votar no Lula? Faz uma pesquisa sobre o Lula. Faça uma pesquisa, utilize a internet para você ter um voto consciente. Essa é a única maneira da gente se livrar definitivamente, ou pelo menos tentar amenizar um pouco esse peso de um sistema injusto que rege no Brasil e cada vez gera mais pobreza, tá bom? Então vamos lá analisar esse caso. Primeira notícia vem da Jovem Pan e o que eu notei aqui foi o seguinte: eu coloquei aqui no Google Alckmin, Lava Jato, né? Eu vou colocar assim, olha, renúncia, né? Ele renunciou para participar da presidência, para concorrer à presidência. E você vê que a mídia brasileira ela tem uma extrema dificuldade para colocar essas três palavras numa frase, que é o título da notícia, certo? A única que tem é: o governador de São Paulo renuncia para disputar a presidência. Ela é de um site português, o RTP, de 2006, quando ele participou da outra vez. Do resto, nenhum outro site está falando uma coisa tão clara como essa. Por que ele renunciou? Ele renunciou para disputar a presidência. Qual o problema nisso? Não sei qual o problema nisso, mas ninguém fala assim diretamente. Então eu peguei uma notícia mais próxima disso, né, que é isso aqui. Alckmin comunica renúncia em carta a presidente da Alesp. Quer dizer, parece assim que do nada ele resolveu renunciar. Quem é Alckmin? Não tem partido, sabe? Não tem ligação nenhuma com ninguém. Quem é que fica? Quem é que vai? Né? Aí diz que a formalização da renúncia do governador Geraldo Alckmin, aqui embaixo que ele fala do PSDB, né? Se a gente vê outros partidos, ele diz: ah, fulano tá o petista,
Aqui já não tem mais. Aqui é o Geraldo Alckmin, a pessoa do Geraldo Alckmin. Foi feita por meio de uma carta breve com apenas 3 parágrafos. Essa aqui é de 2018, abril de 2018. Então aqui, ó, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, tá? Então é mais uma propaganda, entendeu? Um serviço de comunicado. É o Twitter do Geraldo Alckmin, a Jovem Pan. Ela simplesmente falou, não julgou nada. Aqui no comentário, até aquele outro lá, esse camarada aqui, que normalmente sempre tá falando de corrupção, e quando é PT e não sei o que, tá falando. Aqui não fala nada, solta piadinha. O Alckmin é meu amigo, eu gosto que só dele, eu tenho a maior paixão por ele. Então, assim, você vê que os radialistas da Jovem Pan e esse canal inteiro da Jovem Pan, apesar de ter uns quadros engraçados de humor que eu também gosto de ver na Jovem Pan, mas quando eles falam de política, você vê que é um negócio, parece que é assim, uma puxadinha do PSDB. Estão ali só para fazer o Twitter da cartinha que o Geraldo Alckmin colocou para frente. Não toca em assunto de corrupção, não fala nada. Mas, para isso, existe o canal Notícias Comentadas e eu aqui, Morpheus, para desmascarar essa estratégia. A próxima notícia, ele diz o seguinte: Geraldo Alckmin, aqui no site Nexo, perde o foro privilegiado, que protegia ele contra as denúncias de corrupção e recebimento de propina da Odebrecht durante o caso da Lava Jato, em qual ele também foi investigado. Né? Então, é isso que deveria também estar falando. Então, o que acontece com as suspeitas que estão no Supremo Tribunal de Justiça? Isso aqui é abril de 2018. Pré-candidato à presidência do PSDB corre risco de ter investigação enviada à primeira instância. O tucano Geraldo Alckmin perdeu o cargo, renunciou a favor de seu vice, para disputar a presidência em 7 de outubro de 2018. Pela legislação eleitoral, qualquer integrante do Poder Executivo que deseje participar das eleições precisa deixar o cargo 6 meses antes da votação. Ao deixar o governo, que já comandou de 2001 a 2006 e agora 2011 até 2018, Alckmin deixa também a prerrogativa de foro, nome formal para a regra do foro privilegiado. Governadores eleitos no Brasil têm seus processos julgados diretamente no STJ. A questão é que ele deixou isso aqui e perdeu o foro. E aí eu vou fazer uma pergunta a você antes da gente dar sequência. Você acredita mesmo que Geraldo Alckmin, do PSDB, um partido extremamente calculista, um partido manipulador de mídia, um partido que defende os interesses das cooperações internacionais para entregar o patrimônio do brasileiro de graça, né, dispensando o imposto, né, o José Serra foi lá nos Estados Unidos negociar o petróleo brasileiro para entregar para as grandes empresas americanas, recebeu essas empresas, o PSDB que fez o plano de governo, o PSDB que planejou, fez todo o planejamento do golpe parlamentar no Brasil de 2016. Você acha mesmo que esse PSDB ia pegar o seu candidato à presidência da República e simplesmente... eu vou renunciar. Ih, caramba, esqueci que eu tenho foro. E aí, se eu perder, a Lava Jato tá me investigando. Você acha mesmo que ele ia deixar isso ao acaso? Ou você acredita, sim, que é uma organização extremamente bem articulada e faria um planejamento para tentar livrar o Alckmin desse processo de investigação de corrupção? Não que eu acredite que o Ministério Público de São Paulo seja eficiente, minimamente eficiente quando se investiga alguém do PSDB. Não, a gente não tem provas disso. A gente não tem provas de ninguém em São Paulo condenar alguém do PSDB. Qualquer cargo, qualquer ala da Justiça de São Paulo, ninguém condena ninguém do PSDB, ainda mais quando o PSDB é governo do estado, como é o caso também do Beto Richa no Paraná. Não há condenação de ninguém do PSDB. Essa condenação quem pode fazer é você nas urnas em 2018. Em outubro de 2018. É você que pode condenar o PSDB e toda essa corja. Mas a justiça, a gente não tem provas que eles condenaram alguém do PSDB. Nem sequer um laranja. Tá? Não há provas disso. E eu sei que você vai pensar, mas o Aécio Neves foi aceito a denúncia. Foi aceito a denúncia e é no mesmo STF que deixa prescrever as denúncias também contra Aécio Neves. Tá? Então, assim, eles deixam caducar. Passa mais de 20 anos e aí perde o prazo, não pode mais julgar ninguém e aí livra todo mundo. Então, aceitar a denúncia não é nada. Isso não significa nada. Eu quero ver bater recorde de apuração e condenação sem provas, como fizeram no caso Lula. Isso aí a gente não vê quando o assunto é PSDB. Correto? Então,
Se você acha que não, ele não sabia e tinha esquecido Lava Jato, então fique aqui, eu vou lhe mostrar na sequência das reportagens que não, parece que é um negócio muito bem planejado. No Jornal do Brasil, atualizado aqui às 21 horas, essa é a data também provavelmente de hoje, o Ministério Público Federal de São Paulo pede para investigar Alckmin na Lava Jato. A Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal em São Paulo requereu à Procuradoria-Geral da República o inquérito que investiga o ex-governador paulista Geraldo Alckmin. Em ofício encaminhado ontem, no dia 9, o Ministério Público pede a transferência da apuração para São Paulo, com urgência, tendo em vista o andamento avançado de outras apurações correlatadas sob nossa responsabilidade. Então, assim, o Ministério Público Federal foi lá e perdeu, saiu, então manda ele para cá. Só que você não sabe se o Ministério Público está querendo puxar ele para lá para investigar ou para protegê-lo. Tá? Não dá para saber isso. Por que não dá para saber? Porque não existe caso de corrupção em que o Ministério Público de São Paulo, máfia da merenda, máfia de não sei o quê, um monte de máfia, máfia do metrô, mensalão do PSDB, não existe nenhum caso em que alguém do PSDB foi julgado. Então a gente não sabe se o Ministério Público entrou na briga para proteger ou realmente para investigar. Do que se trata aqui, afinal de contas? Do que ele está sendo acusado? Aqui nessa reportagem, de 2016, tá? De 2016, em dezembro de 2016, Odebrecht delata o Caixa 2 em dinheiro vivo para Alckmin. Então, o que aconteceu? De que ele está sendo acusado, afinal de contas? Odebrecht afirmou no acordo de delação premiada com a Operação Lava Jato, entenda, a Operação Lava Jato investigou isso aqui. Hoje eles entregaram o caso para o STJ, que não tem nada a ver com a Lava Jato. Mas o crime foi descoberto aqui na Lava Jato, com a empresa Odebrecht, que é alvo principal da Lava Jato, que realizou o pagamento de Caixa 2 em dinheiro vivo para as campanhas de 2010 e 2014 de São Paulo Geraldo Alckmin. Executivos da empresa mencionaram duas pessoas próximas ao governador como intermediárias e repasses e afirmam que não chegaram a discutir o assunto diretamente com Alckmin. Segundo a delação, 2 milhões em espécie foram repassados ao empresário Ademar Ribeiro, irmão da primeira-dama Lu Alckmin. A entrega do recurso, de acordo com os termos da delação, ocorreu no escritório de Ribeiro, na capital paulista. Em 2010, o tucano foi eleito no primeiro turno com 50%. Em 2014, o Caixa 2 para a campanha de reeleição da Écio teve como um dos operadores, segundo a empreiteira, o hoje secretário do Planejamento do governo paulista, Marcos Monteiro, político de confiança do governador. Na época das negociações do recurso, ele seria chamado de MM pelos funcionários da Odebrecht. Alckmin foi conduzido ao cargo, um dos executivos que delataram o Caixa 2 é Carlos Amando Pascoal, o CAP, ex-diretor da Odebrecht em São Paulo e um dos responsáveis por negociar as doações eleitorais para políticos. Ele faz parte do grupo de 77 funcionários da empresa que assinaram há 2 semanas o acordo de delação premiada. Tá? Então, veja, CAP, como é conhecido, também fez afirmações sobre o suposto repasse revelado pela Folha de 23 milhões de reais via Caixa 2 para a campanha do presidenciável José Serra, tá? Em 2010. Tudo bem? Então, vários casos de corrupção aqui do PSDB e nenhum deles está sendo investigado por ninguém. For privilegiado ou não, o negócio entra lá e o que acontece que você vê é o seguinte: o STJ recebeu, aqui em novembro de 2017, essa notícia, recebeu o inquérito, e aí olha o detalhe, sigiloso contra o governador Geraldo Alckmin. Se é sigiloso, ninguém sabe nada, sabe? Então a imprensa não publica nada, e aqui eles tentam meio que justificar a falta de esclarecimento ao público. Eu pergunto só uma coisa: se é dinheiro público que está sendo roubado, por que o inquérito precisa ser sigiloso? Se é o seu dinheiro que está sendo roubado, nesses desvios de Caixa 2 para bancar a campanha dessa corja, desse pessoal do PSDB, por que o inquérito tem que ser sigiloso, se é o seu dinheiro que está sendo gasto? Né? Esse povo... Bom, o Geraldo Alckmin apoia também candidatos que vêm do PCC, como o prefeito lá de Embu das Artes, né, que está sendo investigado por envolvimento com o PCC, um tráfico de drogas. E aí o PSDB tem toda uma interligação com esse pessoal e tudo, e apoia esse candidato, e não acontece nada.
Procedimento distribuído para o gabinete da ministra Nancy teve relato, foi enviado ao Supremo Tribunal, tá? E aqui ele fala que é sigiloso. Eu vou deixar todos os links para que você mesmo possa ler. Detalhe também interessante é, olha o tamanho da notícia. A foto ocupa mais espaço do que a notícia em si, que é bem apertadinha, pequenininha. Aí você vai ver, mas por que isso? Por que a Gazeta do Povo está fazendo isso? A Gazeta do Povo pertence ao Grupo Paranaense de Comunicação. O mesmo Paraná que está condenando a corrupção. E essa Gazeta do Povo também faz uma campanha muito forte toda vez que trata Lula. E as folhas, as publicações aqui são bem maiores. Pode ter certeza. Então, você vê o papel da mídia tomando partido nesse processo. A mídia, ela faz lavagem cerebral nas pessoas. Quando é um determinado partido, ela vai à apuração e faz e manipula as palavras para que você forme opinião. E quando é outro, ele faz tudo suave. Olha, o STF é sigiloso. Ah, entendi. Então por isso que eu não vou falar nada sobre ele, viu? Só vou falar sobre o Lula. Só vou falar sobre o PT. Só vou falar sobre fulano de tal. E aqui eu não estou defendendo partido nenhum, não. Por mim tinha que escrachar todo mundo. A questão é que a mídia, ela tem partido. Não pense que essa mídia está aqui para lhe informar de nada. Ela está aqui para lhe manipular. É diferente. Por isso que ela coloca bem suave do PSDB e quando é do inimigo do PSDB, ela senta a madeira. E aí você vai entender o seguinte, no site plantãobrasil.net, Lava Jato protege Alckmin e cancela depoimento de delator que tem todas as provas contra ele. Uma publicação assim, muito pequena que eu achei aqui na internet, diz que os extratos e contratos estão na mão de Luiz Bueno, da Odebrecht, mas ele foi retirado do processo. A notícia é de abril de 2017, há um ano atrás. Avanço da Operação Lava Jato sobre o nome do PSDB de São Paulo sofreram um revés. Luiz Bueno, um dos delatores que poderia entregar o esquema de financiamento por Caixa 2 da campanha de Geraldo Alckmin em 2014, foi excluído da investigação da Procuradoria-Geral da República, enviada ao STJ. Bueno chegou a prestar delação, mas o conteúdo foi mantido em sigilo e não foi usado pela PGS. Veja, eu vou ter que ficar fazendo comparações com o caso Lula e do PT, porque para você ver como é escrachado o negócio. Quando foi com o Lula que ele telefonou com a Dilma, que era um negócio extremamente sigiloso, que não poderia ser divulgado, o próprio juiz, o Sérgio Moro, que aparece aqui no canto direito, ligou para a Globo e disse: rapaz, eu tenho material quente aqui para vocês, é coisa quente, coisa muito boa. Vê o que você faz aí. Eles não conversam nada de comprometedor, mas transformem isso numa coisa em que o povo vai ficar com muita raiva. Assim que o Sérgio Moro fez. Então ele ligou, o próprio juiz ligou. O juiz ligou, não foi o vizinho, não foi o vizinho que escutou, não. Foi o juiz, ligou para a Globo para dizer: tem um material quente aqui para vocês. E nesse caso aqui, a justiça tira quem pode comprometer. Não, esse daí a gente não vai mais chamar. E uma outra coisa interessante também estrategicamente, inquérito contra Alckmin na Lava Jato atrasa. E aí começa as suspeitas de que a justiça, lembra que eu falei no início do vídeo? A justiça parece que está dando um jeitinho para livrar o Geraldo Alckmin. Superior Tribunal de Justiça, o mesmo STJ que recebeu as denúncias, ainda não autorizou o início das investigações contra uma parte dos governadores citados na delação da Odebrecht, incluindo o governador de São Paulo. Ainda não começou. Delações da Odebrecht foram homologadas há mais de 6 meses pelo Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2017. Lembra que eu falei para vocês? Aqui na Folha de São Paulo, né? Aqui, ó, Odebrecht delata Caixa 2. Em dezembro de 2016. 6 meses depois, eles não tinham nem sequer autorizado o início das investigações. Alckmin articula candidatura a presidente. Delatores apontaram pagamentos à campanha do Tucano por meio de Caixa 2, sendo 2 milhões foram entregues a cunhado do Tucano em 2010. Então o que o STJ fez? Ah, no Alckmin? Ah, não estou ocupado. Rapaz, eu não posso jurar o caso Alckmin, não. Fiquem agora antenados que o caso do Lula vai ser... Eles vão pedir também um recurso no STJ. E vocês vão ver o tempo de duração que o STJ vai usar para negar, muito provavelmente negar aí a questão do Lula. Mantendo o Lula na prisão, mantendo o Lula fora da eleição. Vocês vão ver e vão comparar com o Geraldo Alckmin e vocês vão ver que é uma diferença muito brusca.
Eles têm uma pressa muito grande em lutar contra o PT, PT que é apoiado pelo povo, para proteger o PSDB. E isso aqui fica nítido. Então, 6 meses depois, o STJ não tinha, mesmo com provas na mão, com delação, né, excluindo os delatores e tudo mais, não tinha nem sequer autorizado o início das investigações. Como está sendo mostrado aqui no Brasil 247, nessa edição aqui, nessa postagem de agosto de 2017, 6 meses depois. Aí vem o seguinte, aí acontece algo mágico, né? Chega aí, né, já estamos aqui em abril de 2018, 1 ano e meio depois da Justiça ter recebido as acusações contra o Geraldo Alckmin, e a PGR defende que a investigação contra Alckmin não vá para a Lava Jato, apesar de ter sido descoberta lá, e fique na Justiça Eleitoral, que nunca condena ninguém do PSDB. Não que a Lava Jato também condene. Mas parece que há uma briga de quem quer... É tipo assim, ó, quem vai fazer melhor o serviço de proteger o Alckmin? A Justiça Eleitoral ou a Lava Jato? Por que eu falo assim, pessoal? Porque nenhum deles nunca condenou ninguém do PSDB a nada. A Justiça Eleitoral está atrasando, parece que propositalmente, o processo do Geraldo Alckmin. Então, assim, muita gente está se irritando porque ela passou isso para a Justiça Eleitoral de São Paulo. Mas, na verdade, o STJ não investigou nada. Não apurou praticamente nada. Não tem nada que leve o Geraldo Alckmin a ser processado de alguma coisa. Parece que não está acontecendo nada. E ele recebeu propina. Então, assim, muita gente zangado, não deveria estar zangado porque o STJ não fez nada contra o Alckmin. E agora, depois de segurar o processo por mais de 1 ano, depois que o STJ segura o processo do Alckmin por mais de 1 ano, aí ele passa para a Justiça Eleitoral de São Paulo, o estado que é dominado pelo PSDB, em que a gente sabe que a Justiça de São Paulo nunca condena ninguém do PSDB. Então agora passa para lá, tira da esfera federal, onde ela foi descoberta, porque a própria Justiça Eleitoral de São Paulo nunca descobriu esses crimes. Isso daí foi descoberto por acaso nas investigações da Lava Jato. Por acaso. A Justiça Eleitoral que deveria estar investigando, a Justiça de São Paulo, não descobre nada contra o PSDB. Não tem nada que eles descubram, nada que eles... E se descobre, é tudo sigiloso, ninguém pode saber de nada. Então esconde aí, abafa o caso, deixa isso aí para lá, deixa caducar, porque assim, para caducar é preciso que o povo não toque no assunto. E aí entra a mídia, fazendo a parte dela. Não toca no assunto, é sigiloso. Aí aparece o site aqui da Gazeta aqui do Inferno, essa Gazeta do Povo aqui, dizendo que o inquérito é sigiloso e já se justificando por que eles não vão falar naquele assunto. Certo? Então, a mídia faz a parte dela. Enquanto isso, o STJ, que nunca fez nada para apurar nenhum crime do PSDB, justamente no candidato, porque a pressa de... Segundo eles, a pressa de julgar o Lula é porque ele é candidato a presidente, então tem que ser apurado logo. E o Geraldo Alckmin? Ele é o quê? Ele largou o governo de São Paulo para fazer o quê? Para vender biscoito na praça? Não, é a mesma situação. Só que nesse caso aqui, a justiça parece que vai se arrumando para proteger. Você acredita mesmo que a Justiça Eleitoral de São Paulo vai apurar alguma coisa contra Alckmin? E olha que tem provas. Tá? Tem provas, o pessoal lá tá falando que entregou diretamente na mão do cara, é propina, entendeu? Tá tudo esclarecido, é propina sim, agora por que tanto sigilo? Aí você vai entender o seguinte, STJ contraria a Lava Jato, né, que eles pediram, e manda o caso de Alckmin para a Justiça Eleitoral. E uma outra coisa que você vai ver é que aqui eles falam o tempo todo dos órgãos, PGR. Ele não fala o nome de quem é o procurador que defende a investigação, ele fala que é PGR. É a Raquel Dodge, é quem que está falando isso? Ah não, aqui eles perderam o nome. Aí vai para a Justiça Eleitoral, para a mão de quem? É primo de quem? É cunhado de quem? Quem é o cara, o procurador da PGR? Aqui a grande mídia não fala. Ela só fala quando ela tem interesse próprio no assunto. Aqui nós estamos no site da UOL. Então, assim, parece que são órgãos, né? Ninguém está sabendo quem está lá por trás.
Quando você vai investigar um pouco mais, quem é da PGR que defendeu que a investigação não vá para a Lava Jato e fique na Justiça Eleitoral, quem é? Você tem que sair cascaveando aqui dentro das notícias. Aqui também, ó, o STJ contraria a Lava Jato e manda caso de Alckmin para a Justiça Eleitoral. Aí você vai ler, e você vai ver bem aqui embaixo. Ó. Inicialmente, os 11 procuradores da Força Tarefa haviam solicitado que o caso envolvesse Alckmin fosse enviado a eles. Mas o vice-procurador-geral da República, junto ao STJ, Luciano Maris Maia, decidiu que as investigações tinham caráter eleitoral. Portanto, o Luciano Maris Maia retirou o tucano da mira da Operação Lava Jato, ao menos por hora. A decisão que atendeu ao pedido do vice-procurador foi da ministra do STJ, Nancy Andrighi, a relatora do caso na corte. Correto? Agora, por que eu estou falando os nomes aqui? Luciano Maris Maia. É para você entender, numa outra notícia, que o procurador que tirou o Alckmin da Lava Jato é primo irmão do senador do DEM aliado ao tucano. Luciano Maris Maia, o vice-procurador-geral da República, é primo de José Agripino Maia, o senador do DEM, o mesmo partido que, junto com o PSDB, deu o golpe no governo da Dilma. DEM, PSDB e PMDB são os partidos base, junto com o PP também, que deram o golpe no governo da Dilma. Conseguiu ligar os pontos? Então, o vice-procurador da PGRS, que pediu para o caso ser transferido para a Justiça Eleitoral de São Paulo, onde ele sabe que não vai acontecer nada, é primo irmão de José Agripino Maia, parceiro de partido do PSDB e do próprio Geraldo Alckmin. Ontem o procurador pediu ao Superior Tribunal de Justiça que enviasse o inquérito contra Alckmin à Justiça Eleitoral e não ao braço paulista da Lava Jato. Na prática, isso significa um salvo-conduta para o tucano disputar a eleição sem ter problemas com a polícia, como escrevi na coluna de hoje. Em 2006, Agripino quase virou vice de Alckmin na eleição presidencial. Ele reivindicou a vaga, mas foi preterido pelo então senador José Jorge. Então eles são parceiros, Alckmin e Agripino, são parceiros de disputar a eleição juntos. São quase que cúmplices. E o primo do Agripino Maia, que pediu então para tirar o inquérito lá da Lava Jato e jogar então para a Justiça Eleitoral de São Paulo, onde ele ganha esse salvo-conduto. Tá? E aqui no Jornal Nacional aparece inquérito sobre Alckmin, vai para a Justiça Eleitoral. Você não vê o nome dessas pessoas, repara? Nessa instância, o ex-governador, que também deixa de ter nome, vai ser investigado pelo Caixa 2. Força Tarefa queria assumir as investigações, quer dizer, vai ser investigado? Você está de brincadeira? Quando foi que a Justiça Eleitoral de São Paulo condenou alguém de São Paulo? Alguém do PSDB? E aqui ele fala dos 10 milhões e tudo mais, cita poucos nomes, e você lê isso aqui, não entende nada, né? E aqui ele tenta até justificar o que o cara fala. O vice-procurador Luciano Maris Maia respondeu que nunca foi informado das apurações correlatadas e muito menos da alegada urgência e reafirmou que a suspeita era de crime eleitoral. Mas foi descoberto na Lava Jato, com a empresa, envolvimento também na empresa Odebrecht, e todos os casos desse tipo estão sendo investigados na Lava Jato, e nesse caso aqui deveria ser juiz de primeira instância, né? Mas aqui o tratamento é diferente. A gente percebe que a justiça brasileira ela tem um tratamento diferente dependendo de quem se trata. Então é uma justiça que não é cega, ela sabe muito bem o que faz. Para finalizar aqui com um pouco de humor, o sensacionalista publica: Alckmin dá um drible na Lava Jato e é convocado por Tite da seleção brasileira, quem sabe vai jogar a Copa do Mundo. Geraldo é um novo convocado da seleção brasileira, ele foi chamado hoje de manhã pelo técnico Tite após um drible incrível na Lava Jato. Tite assistiu várias vezes ao replay e ficou animado. Ele consegue se livrar do ataque da defesa e nunca está impedido, disse Tite. O governador teve seu processo transferido do STJ para a Justiça Eleitoral. Dessa forma, ele não corre risco de ser preso. Entendeu? Então aqui, novo jogador da seleção brasileira, o Geraldo Alckmin, que consegue driblar todo mundo. Pois bem, minha gente, para finalizar aqui essa notícia, você vê, como eu disse no início, apesar da justiça brasileira parece estar muito preocupada em fazer o PSDB ganhar as eleições, mesmo que sem apoio do povo, mesmo que tenha sido o partido que deu o golpe com o apoio da própria imprensa, né, você vê que apesar disso tudo, de todos esses escândalos que a gente presencia no Brasil, no nosso Brasil,
você tem a chance de fazer justiça. Você tem mais poder do que toda essa corja, essa canalhada toda. No dia da eleição, em 2018, para votar para presidente, você tem que pensar o seguinte: se você não está satisfeito com o sistema, você tem que pensar que nem o sistema faria quando ele quer derrubar o governo. Fortalece a oposição. Quem é a oposição a esse sistema? Quem é a oposição ao PSDB? Escolha candidatos de partido de oposição. Vamos fortalecer a oposição. É hora da gente equilibrar as forças. O sistema capitalista entreguista, e eu não tenho nada contra capitalismo, mas esse capitalismo aqui é praticado com entreguismo, com preconceito. Ele está destruindo o patrimônio público brasileiro. A única forma que você tem de derrubar esse sistema é votando na oposição. É assim que o sistema faz. Então faça que nem o sistema. Pense como ele. Como é que o sistema faria para derrubar o governo que ele não gostaria de ter lá? Ele fortalece a oposição. Ele compra a mídia, fortalece a oposição. Portanto, valorize as mídias alternativas, como o próprio canal Notícias Comentadas. Baixe nossos vídeos, coloque em outros canais, faça o que você quiser, mas vamos levar essa notícia a todos os lugares. Fortaleça a mídia alternativa e vote na oposição ao sistema. Quem é o sistema hoje? PSDB, DEM, PP e PMDB. São os partidos que deram um golpe no Brasil. Esses 4 são a base do sistema. Ainda tem outros, mas eles são a base do sistema. Independente de onde você esteja, eu faço um apelo para você fortalecer a oposição para que a gente tenha um jogo mais equilibrado a partir de 2018. Um grande abraço então para você, meu amigo, minha amiga. A gente se vê então na próxima notícia. Até lá.